Se você está aqui nesse vídeo, é porque você quer saber por que as varizes se formam, de onde ela vem, o que acontece, enfim, por que você tem varizes. Eu sou o Dr. Cleito de Paula, cirurgião vascular e angiologista, e eu vou explicar para você hoje como que surgem as varizes, por que elas acontecem, de onde vêm, quais são os primeiros sintomas, e depois vou deixar um spoiler para você se tem tratamento ou não tem tratamento, tá? O que são as varizes? As varizes são veias dilatadas e tortuosas. No nosso corpo, ele funciona como um sistema fechado. Então a gente tem o coração, que é uma bomba, do coração saem as artérias, que levam sangue para todo o corpo. E tem as veias que trazem o sangue de volta para o coração, para fazer um circuito fechado. Bom, as veias são um componente extremamente importante desse sistema, mas existe um porém. Em especial por causa genética, ou seja, você pode perceber, todo mundo que tem varizes, ou a grande maior parte, quando olha do lado, olha para o pai, para a mãe ou para as tias, algum deles tem varizes, ou a irmã ou o irmão também tem varizes. Então o principal componente das varizes é genético, tá? Então, uma das pontos mais importantes do porquê a variz surge é porque você tem uma carga, você já nasce com predisposição a ter varizes. Bom, mas todo mundo que tem uma doença genética, uma predisposição, desenvolve a doença, desenvolve as varizes? Isso vai depender de duas coisas. Primeiro, o quanto dessa carga genética que você tem, ou seja, o quanto que você tem a tendência de ter varizes de você mesmo. E em segundo ponto, se você está associado ou exposto a fatores de risco. O que são fatores de risco para varizes? São aquelas atitudes, aquelas ações, o comportamento seu de vida que pode favorecer o aparecimento de varizes. Eu vou te dar alguns deles. O tipo de atividade laboral. Ou seja, como é que é o seu trabalho? Muito tempo em pé, muito tempo sentado? Seja muito tempo em pé ou seja muito tempo sentado, ambos são ruins para sua circulação venosa e ambos podem desenvolver ou piorar as suas varizes. Exposição aos hormônios. Então, quem faz uso de hormônio extrínseco, hormônio exógeno, principalmente as mulheres, o estrogênio, seja quando começa a usar o anticoncepcional, seja para bloquear doenças como endometriose ou outras doenças do útero, ou na fase mais madura, quando faz a reposição hormonal. E já que a gente está falando de hormônios, a gente não pode deixar de falar de um ponto muito importante na vida da mulher, que é a gestação. A gestação, ela é um fator causador de varizes e vasinhos, tá? Que piora essa circunstância, mas associado a um fator hormonal, que é próprio da gestação, e o outro fator mecânico, que é o próprio peso do bebê sobre uma das veias importantes que drena a perna. Todos esses fatores combinados, e mais um fator extremamente importante que é o sedentarismo, então a falta de atividade física, a falta de exercício também piora as varizes. Doutor, qual exercício? Qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício. Então não espere um exercício perfeito ou aquilo que você sonha para realizar, porque fazer exercícios previne o aparecimento de varizes. Agora eu vou perguntar uma coisa importante para vocês. Vocês perceberam que a maior parte desses fatores de risco a mulher possui? Uso de hormônio exógeno, a gestação, a carga genética, tanto homem quanto mulher pode apresentar, mas esse é um dos motivos pelo qual as doenças venosas, as varizes, atacam mais as mulheres do que os homens. Na prática, o que são as varizes? Nós temos uma veia, que é um tubo, então ele tem esse diâmetro, tem esse formato. Quando ele se torna uma varize, ele fica maior, aumentado. Por que ele aumenta? Dentro das veias nós temos válvulas, que seriam esses meus dedos. O sangue sobe, a válvula fecha. O sangue sobe, ela abre, depois ela fecha. Quando ela perde esse poder de abrir e fechar, o sangue se acumula e ela vai dilatando cada vez mais. O que eu sinto quando acontece essa dilatação, quando esse sangue não consegue subir em direção ao coração e acaba ficando principalmente nas pernas? Bom, o primeiro sintoma é a sensação de peso, de inchaço, de dor, de desconforto. A dor das varizes é uma dor que a gente diz que ela é surda, ela é uma dor indireta, não é uma dor tão objetiva. Como é que é a dor das varizes? Ela é pior ao final do dia, e ela é uma sensação de peso. Os pacientes falam como se eles estivessem arrastando correntes nas pernas. E isso acontece mais o quê? No final de um dia de muito trabalho, de ficar muito tempo em pé, ou de andar demais, ou de caminhar demais. Então, a dor das varizes geralmente é nas duas pernas, pior na batata da perna, tipo peso, e que melhora quando você levanta as pernas. Então, você deitou, levantou as pernas, a dor das varizes melhora bastante. Uma coisa importante é que geralmente a gente não acorda com dor de varizes, ela acontece ao longo do dia. Embora se você tiver varizes graves, não tratadas, você pode acordar também com dor, mas é um caso muito mais raro. Esse é o principal sintoma. Além disso, você pode observar as varizes grandes, dilatadas, de grande tamanho na sua perna, que vai chamar a sua atenção. Com o passar do tempo, essas varizes elas podem ir ganhando um grande tamanho e elas têm duas complicações muito comuns. Uma delas é a inflamação e a formação de um trombo na variz, que é o que a gente chama de tromboflebite, fica vermelho, quente, doloroso a palpação, você palpa um cordão duro, é bem comum, isso é um tipo de trombose, é uma trombose superficial, mas é uma trombose. Além disso, uma outra complicação que a gente tem é o seguinte,
aquele sangue parado ali no vaso, ele pode sair para a pele e pigmentando a pele. Já viram que algumas pessoas têm uma pigmentação na pele? Isso se chama dermatite ocre. É um sinal avançado de varizes, é uma complicação da doença varicosa. E à medida que isso vai acontecendo, o que acontece? A pele vai mudando a sua característica, vai ficando mais ressecada, mais dura, e ao longo do tempo ela vai se abrindo e isso pode culminar numa úlcera varicosa. Calma, sua úlcera não vai acontecer de hoje para amanhã. Existe um período longo, desde varizes graves, varizes importantes, se tornarem uma úlcera varicosa. As varizes, o conceito mais comum e a principal causa é genética, mas é facilitado pelo uso de hormônios, atividade laboral, sedentarismo, número de gestação, entre outros motivos. Ela é mais comum em mulheres do que em homens e ela deve ser tratada prontamente porque ela evoluindo, ela pode evoluir para complicações como tromboflebite, trombose ou até úlcera venosa. Se você seguiu a gente até aqui, se você gostou desse vídeo, se achou que fez sentido para você e que vai te ajudar, caminha para outra pessoa, segue a gente, ativa o sininho aí, acompanha, estimula, valoriza o nosso trabalho. A gente está aqui levando informações para você, para que você tenha uma vida melhor e uma circulação de respeito. Um abraço, fiquem com Deus.